povo lindo, estamos aqui para mudar de região. A gente falou do norte, agora a gente vai para o nordeste brasileiro, conhecer um pouquinho essa área tão incrível, né? Essa área tão culturalmente fértil dentro do território brasileiro. Cara, eu sou suspeito para falar, né? Eu acho que o Nordeste é o espaço do Brasil que mais carrega a sua cultura, que mais tem o seu processo ali de construção histórica muito bem estabelecido ainda na sociedade de hoje. Diferente de outros lugares, né, como a região sudeste, que a gente é totalmente influenciado por muitos espaços, né, até mesmo fora do Brasil, beleza? Então, vale muito a pena conhecer o Nordeste, falar sobre o Nordeste, entender sobre o Nordeste, que é uma região muito rica, é uma região de muito conhecimento, é uma região de muita sabedoria da nossa ocupação. Sendo o primeiro ponto, né, explorado dentro do Brasil, o primeiro ponto ocupado dentro do Brasil, efetivamente, para a produção de cana-de-açúcar. Mas isso é um papo para um outro dia que a gente vai fazer, tá bom? Hoje, galera, é só da gente olhar e pensar assim, caramba, esse é o Nordeste. Olha só, Nordeste que tem a Bahia, que tem Sergipe, que tem Alagoas, que tem Pernambuco, que tem a Paraíba, que tem o Rio Grande do Norte, que tem o Ceará, o Piauí e o Maranhão. O Nordeste, que é a região que possui mais estados, tá bom? O Nordeste tem 9 estados, mas mesmo assim, ele só vai representar, né, 18,25% do território brasileiro. Ou seja, é uma área com muitos espaços diferentes, né, muitos estados diferentes, mas eles não são grandes, né? Eles não são de grande extensão territorial, tá bom? Então a gente começa a falar inicialmente sobre os aspectos físicos dessa região para entrar em outros aspectos no futuro, tá bom? Vamos lá, galera. Para começar isso, a gente precisa destacar o relevo do Nordeste. Gente, o relevo do Nordeste, ele vai trazer, né, uma característica de planície no litoral, mas ele também tem áreas, né, de planaltos, tem áreas aí que superam os 1.000 metros de altitude, beleza? Tem grandes áreas de depressões, as depressões sertanejas, né, são exemplos disso, e também vai ter a área de planície mais para o seu interior. As áreas de depressão ali em torno de 500, 400 metros de altitude, e as áreas de planície chegando ali aos 100 metros, mais ou menos. É uma média aí que nós conseguimos ter dentro dessa região, tá? Olhando esse mapa, a gente consegue identificar melhor essas áreas. Olha como a gente tem áreas mais elevadas, né? Principalmente na fração ali próximo ao litoral, com o Planalto da Borborema. Guarda esse nome, Planalto da Borborema, tá? Nós temos, por exemplo, a Chapada Diamantina ali na região da Bahia também, que vai ter grandes elevações, tá beleza? E também um pouco mais para o interior com grandes elevações. Fora isso, nós temos uma tendência de ter depressões e também áreas de planícies, principalmente no litoral do Nordeste. Show de bola? Então, a gente vê que existe uma diversidade bem grande dessas formas do relevo, dessas características do relevo dentro da região do Nordeste. E uma coisa que vocês precisam guardar no coração é o relevo, ele traz algumas interferências, o relevo traz a participação de alguns aspectos do Nordeste que a gente precisa entender muito bem, tá? Por exemplo, quando nós falamos do clima ali presente na região nordestina, o clima do Nordeste é toda a mesma coisa? Gente, é óbvio que não, tá? É óbvio que o clima do Nordeste não é todo o mesmo. Ele não vai ser todo pautado com as mesmas características, tá? Como o Brasil. O Brasil tem majoritariamente o clima tropical dominando, tá? Mas o tropical ele pode ter algumas nuances, ele pode ter algumas características diferentes. Por exemplo, a gente vai ter aí no litoral em verdinho aí, você está vendo em verde. No litoral, nós temos um tropical litorâneo. Olha que nome! No litoral tropical litorâneo, que difícil de entender isso, né? E o litoral tem água, gente, ó, tem um oceano Atlântico. Então, o clima que está mais próximo à água, o clima litorâneo, ele vai trazer uma característica de ser o quê? Fala comigo. É isso. Ele é um clima, muito bem, gente, parabéns. Ele é um clima mais úmido, ele é um clima quente e um clima úmido, pela proximidade com o mar, pela proximidade com o Oceano Atlântico. Beleza? Em amarelo, posteriormente, a gente vai ter um clima aí que traz uma característica bem diferente.
Olha só, de um lado nós temos o litorâneo, que é úmido e quente, do outro amarelinho nós vamos ter um clima que é o quê? Um clima chamado de tropical semiárido. Ih, meu irmão, falou que é semiárido, então é seco, professor? É isso. O clima semiárido, ele é bem seco, tá, galera? É com pouquíssimos índices de chuva ao longo do ano. A gente vai ter temperaturas que são elevadas, então o calor é intenso dentro dessa área, e a gente vai ter pouquíssima umidade, pouquíssima chuva ao longo do ano nessa região, tá? De vez em quando, aí, uma hora ou outra, a gente tem uma chuva acontecendo principalmente nas estações de verão, né? Nas estações mais predominantemente voltadas para essa umidade maior, tá bom? Quando a gente vai um pouco mais para o interior, nós vamos ter o quê? Um chamado só de tropical. Pô, mas os outros têm sobrenome, por que esse é só tropical? Vamos deixar ele com um nome diferente? Ele vai ser chamado de tropical continental ou tropical típico, beleza? Tropical continental ou tropical típico. O que isso vai significar, galera? O tropical continental ou típico, diferente dos outros, ele vai ter duas estações do ano muito bem definidas. Quais são elas? Primeiro nós temos um verão, que é mais chuvoso, que é mais úmido, beleza? Quente sempre. E a gente tem um inverno, que é o quê? Um pouco mais seco e um pouco mais frio. Não entendo frio com um frio de 10 graus não, tá? É frio tipo aqui no Rio de Janeiro, faz 20 e poucos graus, tá geral de casaco já, chegado em casa com 2 edredões, tomando um cafezinho. É mais ou menos a mesma coisa. A gente não faz temperaturas muito baixas, tá? As temperaturas são sempre elevadas. Por quê? Fala comigo, por que as temperaturas são mais elevadas? Porque nós estamos próximos à linha do Equador, beleza? Proximidade com a linha do Equador, baixas latitudes trazem uma maior radiação solar, trazem uma maior temperatura para esses espaços. Nós estamos na zona climática do planeta, chamada de zona o quê? Equatorial ou tropical. Equatorial, inclusive, é o que tem ali no finalzinho da região nordeste, tá? Tem um pouquinho do equatorial, que é o clima predominante na região norte do Brasil, tá? E por essa proximidade, por essa fronteira, a gente vai estabelecer esse clima ali, num pedacinho à toa da região nordeste do território brasileiro. Tranquilo até aí? Bem suavezinho, né? Vamos avançar um pouco. Por que acontece, né, esse chamado tropical semiárido? Por que ele vai acontecer, gente? Olha só, nós temos aqui, ó, para vocês darem uma olhadinha, um mapa, né, trazendo a precipitação média anual. Quando a gente vê o interior desse mapa, a gente vai ver que as precipitações, elas são muito baixas. O litoral com uma precipitação maior, aquela região que tem um pedacinho equatorial com uma precipitação maior, e ela vai diminuindo até chegar na região mais central do Nordeste. Aí tu vai se perguntar, por que esse negócio aí acontece? O que faz isso acontecer? Galera, essa área do Nordeste é muito influenciada, né, pela questão das massas de ar, principalmente a massa de ar equatorial atlântica, tá? Uma massa equatorial que vem do oceano, pegando aí a região Nordeste. Só que nós temos um problema. O relevo do Nordeste, ele acaba sendo mais elevado, mais acidentado, nessa região próxima ao litoral. O que nós chamamos de quê mesmo? A gente fala um nomezinho. Planalto da Borborema. Olha só, o Planalto da Borborema, galera, ele acaba criando uma barreira. Ele acaba sendo um fator locacional de influência do clima, beleza? Porque ele cria uma barreira e essa barreira evita que as nuvens úmidas passem. A umidade, ela vai subindo para poder passar da barreira. Quando ela chega em um extrato um pouco mais elevado da atmosfera, o que vai acontecer? Por ser uma massa quente, ela vai condensar e vai provocar chuvas mais próximas ao litoral. Ah, então é por isso que o litoral é mais úmido, por isso que ele é chamado de tropical litorâneo, ou então de tropical úmido, é por isso, beleza? E o vento que consegue transpor o relevo e passar para o restante, para aquela região ali de depressão sertaneja, tá? Vai ser um vento seco, um vento que já perdeu a umidade. Por isso que ele conseguiu subir mais e passar desse relevo, beleza? Então, o Planalto da Borborema vai influenciar diretamente sobre a atuação do clima, sobre como o clima vai ser nesse espaço, tá? A gente vai aprofundar isso um pouco melhor nas nossas aulas ao vivo. Show de bola? Gente, então a vegetação ela também vai ser muito peculiar? Vai, tá?
a vegetação ela vai ser muito diferenciada nesses espaços, beleza? A gente vai ter um grande volume aí, óbvio, de vegetações diferentes, mas com uma predominância. Quem predomina nesse espaço? Quem predomina nesse espaço é a caatinga, tá? A caatinga, que é uma vegetação adaptada a climas secos, é uma vegetação que sobrevive à secura, sobrevive à falta de chuva, tá? Ela vai predominar nesse espaço, beleza? Totalmente adaptada, ela vai ter, por exemplo, espinhos no lugar de folhas, tá? E esses espinhos ajudam a preservar essa vegetação, tá? A gente vai chamar essa vegetação de xerófila, beleza? Vamos lá. Nós temos também Mata Atlântica acontecendo nesse espaço, principalmente na fração próxima ao litoral, tá? Manguezais, né, também vão existir bastante nessa área. Lembra, manguezal está diretamente próximo ali ao mar. Nós vamos falar também do cerrado, né, que sai ali da região centro-oeste e chega um pouco ao nordeste. E falamos um pouquinho também da floresta amazônica que vai existir naquela parte, né, mais ao norte da região nordeste. Show de bola? Então essas são as vegetações diferentes encontradas nesse espaço, tá? Por último, mas não menos importante, a gente vai abordar um tema aqui fundamental para a sobrevivência naquela área. Qual é o tema fundamental para a sobrevivência numa área que é seca? Ter água, rios, beleza? Então nós vamos destacar aqui, na hidrografia da região nordeste, que tem vários rios que não são perenes, tá? A região nordeste tem vários rios que são intermitentes, que secam ao longo do ano, quando não existe chuva, beleza? Então a gente vai falar do rio mais importante daquela área, que é o rio São Francisco, tá? Sem o Velho Chico, sem o São Francisco, que nasce na região sudeste do Brasil, em Minas Gerais, e vai desaguar ali entre Sergipe e Alagoas, é um rio fundamental para a sobrevivência do sertão, é um rio fundamental para a sobrevivência do Nordeste, beleza? O São Francisco, galera, ele vai gerar energia, ele vai ser navegável, mas ele também é utilizado para a agricultura, ele também vai ser utilizado para abastecer as casas das pessoas, ele vai ser utilizado para a vida de um modo geral, beleza? Então a gente destaca o São Francisco como o rio mais essencial dentro dessa área. Show de bola? Galera, por hoje é só. A gente se vê na próxima. Qualquer coisa eu tô por aqui. É só gritar que eu apareço. Valeu, gente. Beijão. Tchau, tchau.